morando uma moça no internato, e eles namoravam por e-mails. Eles não se conheciam. E um trocava um e-mail para lá, outro trocava outro e-mail para cá. Cada um morava num canto do país. E um dia a moça falou assim, puxa vida, meu bem, nós já estamos namorando há tanto tempo, por que você não manda uma foto sua para mim? Eu quero saber como é o meu namorado. Aí ele falou, tudo bem, querida. Ele tirou uma foto digital, escaneou, nem escaneou, tirou a foto digital, já foi direto, né? Eu aprendi que aqui tem aquele negocinho que põe no computador lá, mandou por e-mail. E junto da foto, ele mandou o título do e-mail assim, querida, esta foto não me faz justiça. Quando ela abriu o arquivo anexado e viu a foto, com o título, essa foto não me faz justiça, ela imediatamente respondeu ao artigo dizendo, querido, você não precisa de justiça, precisa de misericórdia. Eu acho que esse quarto ser visto por Daniel era mais ou menos assim. Uma criatura que não precisava de justiça, precisava de misericórdia. Daniel tentou encontrar na fauna algum animal que pudesse ser parecido com aquele, não encontrou. Olha como Daniel diz no verso 7. Depois disso, continuava eu olhando nas visões da noite, e eis um quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Ele era diferente dos animais que me apareceram antes. E tinha quantos chifres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º está aqui atrás, ó. 10 chifres. E mais, estando eu a observar os chifres, eis que subiu do meio deles um outro pequeno chifre, do meio dos 10. E esse chifre que subiu do meio dos outros, obrigou que caíssem 3 chifres. Não é isso? Então havia 10 chifres na cabeça do animal, mas só que Daniel olhou que do meio dos chifres subiu um outro chifre pequeno. E quando esse chifre começou a subir, 3 dos outros chifres caíram. E Daniel continuou olhando. E olha que coisa interessante. Esse chifre que subia, ele tinha o quê? Olhos como de homem. E uma boca que falava com insolência. Esta expressão, boca que falava com insolência, significa uma boca que blasfema contra o céu, que fala contra as coisas de Deus, que desrespeita a Deus. Bonito, né? Imagina um arquivo atachado desse, você recebendo, querida, essa foto não me faz justiça. E Daniel ficou preocupado. Imagine a cena, você vendo um chifre falando contra o seu Deus, e Daniel ficou irado com aquilo. Daniel, puxa, mas o céu não vai fazer nada? Mas Daniel viu uma coisa interessante. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era como chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Estive então olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Eu estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prorrogação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você viu o tribunal de Deus assentando-se para tirar o domínio daquele chifre. E quando o tribunal de Deus se assenta, que Deus é figurado como um ancião de dias, diz que um semelhante ao filho do homem é colocado na presença de Deus Pai. Quem é esse semelhante ao filho do homem? Jesus. Mas não confunda. Embora o texto fala, eis que um semelhante ao filho do homem vinha nas nuvens, ainda não é a volta de Cristo. Não é a volta de Cristo. É quando Cristo, no santuário celestial, começa o processo de julgamento do chifre
aqui na terra. Na verdade, o julgamento de Deus tem 3 fases. É fácil de decorar. Eu gosto de coisas quando tem número assim, 3, acho que é mais fácil de lembrar. Até 5 dá para ir, não é? 5 maneiras de alcançar sucesso. Fácil. Ruim é quando você assiste um sermão como 280 maneiras de ser um melhor cristão e depois de 2 horas e meia o pregador ainda está na maneira número 3. Vamos falar só de 3 fases do julgamento de Deus. O julgamento de Deus tem, em primeiro lugar, uma fase investigativa. Quando Deus investiga a situação de cada um para determinar se ele vai ou não ser salvo. Um parênteses. Deus sabe todas as coisas. Deus não precisaria investigar nada. Esse juiz investigativo não é por causa de Deus. É por causa das criaturas de Deus. Os anjos, os seres de outros mundos que não caíram em pecado, não têm o conhecimento geral de tudo. Deus podia, sem dar satisfação a ninguém, falar, esse aqui vai estar salvo, esse não. Mas os anjos iam querer saber, Senhor, por que uns foram salvos, outros não? Aliás, a grande acusação de Satanás perante Deus é que Deus é injusto. Então Deus, numa humildade sem igual, ele mostra os livros para os anjos e para os seres de outros mundos que não caíram em pecado, mesmo que ele não precisasse fazer tal coisa. É como se Deus fosse um contador que não precisasse dar satisfação a ninguém, mas mesmo assim ele resolve abrir os livros da contabilidade e mostrar por que o balanço deu aquele número que ele apresentou. Entenderam? Nós vamos ter a oportunidade de ter um juiz investigativo só para nós, sabiam? Depois da volta de Cristo, aqueles dentre nós que formos salvos, que eu espero que nós aqui todos sejamos, amém? Aqueles que formos salvos, não vamos direto para a Nova Jerusalém. Nós vamos passar um milênio no céu, estudando os livros, para ver por que muitos que nós esperávamos encontrar ali não vão estar ali. Nós também vamos poder examinar. Deus faz isso por amor de nós. E marque isso aqui, você vai ter 3 surpresas ao entrar no céu. Primeira delas, isso está no livro Parábola de Jesus, de Ellen White, e também, antes disso, num poema de John Milton. Primeira surpresa. Muita gente que você esperava encontrar no céu, você não vai encontrar lá. Segunda surpresa. Muita gente que você achava que não iria encontrar, você vai encontrar. E a terceira, que bom, eu estou. Não é isso? Então, qual é a primeira fase do juízo de Deus? Investigativo. Depois tem a segunda fase, ou o segundo modo, juízo judicativo. Depois que a investigação é feita, os casos são decididos. Esse aqui, infelizmente, perdeu-se. Esse aqui, felizmente, foi salvo. Segunda fase, judicativo, quando a sentença é dada. Depois, em terceiro lugar, vem o juízo executivo, quando a sentença dada é executada. Compreenderam? Quando a sentença dada é executada. Então, por exemplo, Satanás, ele já recebeu o juízo investigativo e o juízo judicativo de Deus. Deus já decretou que Satanás está perdido. Mas Satanás ainda não recebeu o juízo executivo de Deus. Ele ainda não foi destruído. Compreenderam então que essa posição do Filho do Homem como não é ainda a volta dele, mas esse processo. Tudo bem. Só que Daniel ficou querendo saber o que significavam aquelas coisas que ele via. Então, no verso 16, Daniel diz o seguinte: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade a respeito de tudo aquilo que eu estava vendo. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses 4 animais, disse o anjo, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ontem eu já havia mencionado para vocês que rei e reino se confundem na cultura oriental. Quando você fala o rei, está referindo-se ao reino. Quando fala o reino, está se referindo ao rei. E não precisa ir longe. Eu já falei que mesmo hoje países que conservam a monarquia, se você falar mal da rainha da Inglaterra, você está falando mal da Inglaterra. Qualquer escândalo com a família real é um escândalo inglês. Compreenderam a questão? Então, 4 reinos que se levantarão da terra. 4 reinos. Quais seriam então esses 4 reinos? Vocês se lembram
que nós estudamos no domingo, a estátua de Daniel? A cabeça era de que mesmo? O peito e os braços, prata. O quadril, bronze. As pernas e os pés, ferro misturado com barro. Os 4 animais correspondem justamente às partes da estátua. O leão corresponde exatamente ao reino da Babilônia, que reinou de 606 ou 605 a.C. até 539, quando Ciro e Dario, já falei, invadiram a cidade.